Fala galera da aulad.com.br, tudo bom? Eu sou o professor Álvaro de Biologia e nós estamos aqui para continuar a nossa saga na zoologia. Hoje falaremos do grupo das aves, ou seja, da classe aves. Só para te relembrar, nós estamos no filocordados, na superclasse dos tetrápodas e na classe das aves. Antes da gente continuar, dá uma curtida aqui nessa aula aí, já curte ela depois, né? Deixa aí tudo bonitinho, o seu agrado, a sua mensagem e inscreva-se no canal para receber informações e ajude aí o Aula D a crescer e chegar a todos os cantos desse Brasilzão gigante. Beleza, pessoal? Então falaremos sobre as aves. Quem são as aves? São esses animais lindos, maravilhosos que você está vendo aqui. O mais especial deles, o pinguim. Gosto muito de pinguim. Pinguins são muito legais, né? Então temos o pinguim, temos o avestruz, o João de Barro e o quero-quero. O que são características deles, né? Dessas aves? Corpo revestido por penas. Então isso é uma característica de ave, ter corpo revestido por penas. Esse corpo revestido por penas é importante porque a pena, primeiro, é um revestimento leve. E esses animais vão precisar de leveza, a gente vai ver o porquê. E você já deve estar ligado, né? Que eles voam. Outra coisa, nem todos, né? O avestruz, ele não voa, né? Mas ele corre pra caramba e a gente vai ver o porquê. Essa pena também serve para manter a temperatura corporal. Aves são animais homeotérmicos, ou seja, mantém a sua temperatura constante. Então eles são tipo a gente, a nossa temperatura é sempre ali 36, 37, né? E aí acima disso você começa a ter febre. Acima disso a ave começa a utilizar estratégias para baixar a sua temperatura e manter na temperatura constante dela. E a mesma coisa se estiver muito baixa. Se estiver muito baixa, ela dá um jeito de aumentar essa temperatura. Então ela fica controlando o seu metabolismo para que a sua temperatura corpórea seja sempre constante. Tranquilo? Vamos ver então algumas características, outras características fisiológicas, tipo a digestão. Digestão, tubo completo com boca e no fim não é um ânus, é uma cloaca. É uma estrutura 3 em 1. Fim do tubo digestivo, que é o que a gente está vendo aqui. Fim do tubo excretor, ou seja, onde é liberada as excretas é na cloaca. E é onde é liberado os gametas. Então as aves liberam os seus gametas na cloaca também. Né, para fazer o nheco, chique, balanço lá e tal, é tudo pela cloaca. Tranquilo? Então, órgãos que são importantes nesse tubo digestivo ou nesse sistema digestivo das aves. Papo, órgão armazenador de alimentos. Aves não têm dentes. Isso a gente vai acabar vendo que também é uma adaptação ao voo, porque dentes são pesados. Então eles compensam isso com um órgão onde eles vão armazenar a sua comida sem ter sido triturada nem nada. Ele armazena ali e aí ele pode mandar para a moela. A moela é onde vai triturar esse alimento. A moela de moer. E aí ali na moela ocorre a trituração desse alimento. Se for ver, as aves às vezes comem umas pedrinhas, justamente porque elas ficam ali na moela e auxiliam, porque essa moela é um músculo. E aí ela fica movimentando e essas pedrinhas ficam roçando no alimento e ficam triturando o alimento. Então a moela faz o trabalho dos dentes e o papo armazena esse alimento. Tanto que as aves podem fazer um negocinho legal também. Elas armazenam o alimento no papo e elas tipo regurgitam e dão de alimento para os seus filhotinhos, para os seus pintinhos lá e tal, né? Então papo armazena, moela tritura, o restante do tubo digestivo é bem conhecido. Nós vamos ter ali um estômago para fazer uma digestão química, né? Um proventrículo. Depois nós temos o intestino para fazer a absorção desse alimento e por fim lá a cloaca para liberar. Órgãos anexos, fígado e pâncreas, que liberam enzimas, substâncias para auxiliar na digestão dos alimentos. Tranquilo até aqui? Barbadinha, né? Então olha só, respiração. Respiração nas aves é pulmonar. Elas têm pulmão. Não é um pulmão alveolar, bonitão, tipo nosso assim, mas é um pulmão. E esse pulmão tem associado a eles um órgão muito importante, que na verdade são vários deles que a gente chama de sacos aéreos, você está vendo aqui na figura. Esses sacos aéreos, ó, eles estão associados ali aos pulmões e eles auxiliam na flutuação, para que a ave consiga voar. O pulmão em si é o responsável pelas trocas gasosas e o saco aéreo para permitir a flutuação. Então cuida, as provas gostam de fazer uma confusão aí, né? Te pegar na confusão. Ah, porque os sacos aéreos auxiliam na respiração ou auxiliam nas trocas gasosas. Nas trocas gasosas não. Eles estão até associados ao pulmão, mas não realizam trocas gasosas. Quem faz trocas gasosas é o pulmão. Beleza? Então respiração é por pulmões.
Os sacos aéreos, veremos com mais detalhes ali na frente para as adaptações das aves ao voo. Beleza? Então, respiração pulmonar nas aves. Outra coisa importante, ó, nas aves existe um órgão responsável pelo canto, que nós chamamos de siringe. Aqui na base da traqueia, tá vendo aqui, ó? É um músculo, tá? É uma estrutura muscular que serve para fazer o canto. Então passa ali, elas contraem esse músculo da siringe e sai o somzinho. Então o canto dos passarinhos, aquela imitação que o papagaio faz e tal, tudo é a partir da siringe. Passa o ar ali e forma-se a voz, entre aspas, o canto das aves. Tranquilo? Beleza. Na circulação, coração com 4 cavidades. Estão usando aqui, ó. Esse coração com 4 cavidades, ele já existiu, na verdade ele surgiu nos crocodilianos. Por isso que, né, trazem essa escala evolutiva, crocodilianos e aves perto, por causa do surgimento dessa quarta cavidade que existiu lá nos crocodilianos e é mantida aqui nas aves. Um detalhe importante é que nas aves a circulação ela é completa, sem mistura de sangue arterial e sangue venoso durante a circulação, durante o transporte dos vasos. Isso é muito importante. Alguns associam isso com a homeotermia, porque todo mundo que tem circulação completa tem homeotermia. Tranquilo? Então, aqui a gente tem a circulação deles, ó. Então, é uma circulação fechada, apenas por vasos condutores, dupla, porque passa 2 vezes pelo coração, e completa, sem mistura de sangue arterial e sangue venoso. Tranquilo, pessoal? Algumas provinhas assim mais complicadas, se seu professor aí no colégio é meio forte na biologia, ele pode te fazer uma questão do seguinte: desenhar um coração com 4 cavidades e perguntar se aquilo é de ave ou de mamífero. A diferença crucial é que nas aves, a aorta que a gente está vendo aqui, ó, a aorta ela sai para a direita do corpo, ó, sai para a direita, tá vendo? E nos mamíferos, tipo na gente, a nossa aorta sai para a esquerda. Por isso que a gente ouve, entre aspas, o coração à esquerda, porque a aorta é um calibre, tem um vaso com calibre bem grosso, e aí quando o sangue passa ali, ele pulsa com bastante pressão. Por isso que a gente sente o coração no lado esquerdo. Na real, nosso coração está aqui no meio, mas a gente sente ele na esquerda por causa da aorta. Nas aves é para a direita. Então essa é a diferença básica entre os dois corações, se for feita aí uma representação, um esqueminha com 4 cavidades para diferenciar. Direita é das aves, a aorta para a esquerda é dos mamíferos. Tranquilaço, né? Beleza. Excreção. Excreção são rins metanéfricos, né? Já tinha surgido aqui embaixo, ó. Metanéfros nos répteis já tinha surgido, mantém-se nas aves. O que significa isso? As excretas são retiradas da circulação. Então eles retiram da circulação essas excretas e aí eles produzem lá a urina e liberam, tá? Lembrando que isso foi modificando dos outros seres ali atrás, anfíbios e peixes tinham rins mesonéficos. Tranquilo, meus queridos? Metanéficos aqui para as aves. Feito? A excreção, então, ainda tem algumas aves, principalmente aves marinhas, que apresentam uma glândula chamada glândula de sal. Essa glândula de sal também tem associação com a excreção, porque serve para eliminar excesso de sais minerais. A gente libera normalmente excesso de sais minerais pela urina. Lembrando que aqui nas aves, a excreta nitrogenada é ácido úrico, assim como nos répteis. Beleza? E o excesso de sais minerais pode ser liberado principalmente de aves marinhas que bebem água com sal, que se alimentam lá dos peixes salgados e tal. Esse excesso de sais sai por essa glândula de sal, que é uma glândulazinha que fica na base do bico das aves, e aí parece que elas estão chorando, mas elas estão liberando água com excesso de sais. Tranquilo? Tem uma outra glândulazinha que eu vou falar já aqui, ó, antes da adaptação ao voo, que é a glândula uropigiana, que serve para impermeabilizar as penas. Então essa glândula uropigiana, ela fica aqui na basezinha, ó, uro, porque fica próximo da cloaca, e aí, às vezes tu vê a ave mexendo assim lá para trás, né, espalhando uma coisinha. Ela está espalhando esse óleo pelas suas penas para impermeabilizar. E aí quando ela mergulha, a água não absorve, né, a pena não absorve essa água e ela não fica pesada, ela consegue continuar voando. Então, glândula uropigiana libera um óleo que impermeabiliza as penas. Falando em penas, adaptações ao voo. Então, já falamos que as penas são leves, são aerodinâmicas, é uma excelente adaptação ao voo. Ossos pneumáticos. Aves têm ossos com poros.
Então eles estão cheios de porinhos e esses ossos são mais leves do que os nossos, por exemplo. E aí fica mais fácil para voar, fica com o corpo menos pesado. Aliás, além disso, a ausência de dentes e de bexiga, que é o último item, é para deixar o corpo mais leve também. Então aquelas aves que foram perdendo essas estruturas com o tempo, conseguiam voar melhor, logo se adaptavam melhor ao voo. Tranquilo? Então, perda de dentes e de bexiga é uma adaptação ao voo. O osso externo em forma de quilhas, que nós comentamos que o avestruz não tem, por isso que ele não consegue voar tadinho. Esse osso externo em forma de quilha serve para dar aerodinâmica para as aves, daí elas conseguem voar melhor. Os sacos aéreos que vão ter aquela relação com a flutuação. Enche de ar os sacos aéreos e aí ela consegue flutuar. Tudo isso são adaptações para o voo que as aves apresentam. Tranquilo? Beleza? Era isso então, meus queridos. Aves foi a aula de hoje. Na próxima aula teremos mamíferos. Foi uma alegria imensa, uma satisfação medonha, uma hemorragia de prazer e até a próxima aula. Tchau, tchau!